Agora, Euripita, a gente vai chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Fernanda, seja muito bem-vinda ao 360. Vou esperar. Isso, chegou. Fernanda, a guerra já completou um mês e com milhares de mortos, né? O Yuri estava trazendo as informações. O que falta para esse conflito terminar? Seja bem-vinda. Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham no 360. Débora, a pergunta é complexa e ela talvez exija que a gente volte ao questionamento do porquê ela acontece, porquê ela começou. Essa é uma pergunta que, embora pareça simples, ela até o momento carece de uma resposta, digamos, relativamente consensual. Não se tem muito claro quais são os objetivos efetivos dessa incursão, né, dessa operação. Se são objetivos exclusivamente estratégico-militares do lado americano, se são objetivos de dissuasão regional do lado israelense, se é um objetivo político, né, então articulado para mudança de regime. Já foi tudo isso e, ao mesmo tempo, parece que não é apenas isso, né? A gente ainda hoje não consegue entender muito bem quais são as táticas que fazem sentido dentro de um quadro de objetivos mais abrangente. Então, para que nós possamos eventualmente vislumbrar o fim desse conflito, seria necessário entender o que se almejam as partes e, a partir do que o que almejam as partes, aí sim uma negociação faria sentido, porque seria capaz de endereçar os pontos mais sensíveis. Provavelmente é uma mistura de tudo isso, quer dizer, os americanos interessavam uma mudança de regime, quando se percebeu que havia um gargalo e a impossibilidade de avançar com essa agenda, houve um recálculo de rota, então passou-se a falar mais sobre objetivos estratégicos militares. A gente, quando fala sobre isso, precisa separar o que é ativo marítimo, por exemplo, o que é programa de míssil balístico, do que é programa nuclear, porque em cada uma dessas frentes o debate é diferente e os ganhos eventuais para o lado americano também são diferentes. A gente precisa entender qual é o grau de prioridade que cada um desses atores dá ao conflito, quer dizer, Israel, Estados Unidos e Irã tem momentos e dinâmicas domésticas que influenciam essas decisões também e que não podem ser deixados de lado. Então, eu diria que uma primeira camada para responder o que falta, né, para acabar o conflito, é entender quais são os interesses que iniciaram esse conflito, que estão movendo esse conflito, sejam eles, né, desse aspecto mais abrangente que eu falei, sejam eles até domesticamente orientados. Além disso, Débora, sem dúvida, é preciso que haja construção de confiança entre as partes, que é algo que toda vez que a gente fala em conflito volta à tona e que nesse momento me parece um tanto quanto distante no caso dessa guerra em particular. As partes elas não conseguiram ainda sentar-se à mesa para pelo menos colocar ali, né, diante de si quais são as variáveis que elas poderiam manusear para tentar diminuir a tensão ou pelo menos minimizar a tensão. E eu diria que ainda numa terceira camada, por fim, falta um aparato institucional e de governança que não vai se resolver com esse conflito, mas que já falta há muito e que não se pode ignorar. Falta na Ucrânia, faltou em Gaza, falta agora com o conflito do Irã, que minimamente articular dentes coercitivos do direito internacional, organizações que tenham capacidade de gerenciamento, de criação de meios para a diplomacia, que a gente sabe que não estão acontecendo, né? O sistema existente é muito falho e muito ineficaz, ele não foi renovado como era necessário, enfim, e isso criou uma série de gargalos. Então, eu diria que um conflito complexo como esse só vai desfazer certos nós na presença desses três elementos. É claro que se fosse hierarquizar, eu diria que é mais fácil ir do primeiro depois para o segundo e depois para o terceiro, porque nenhum deles é construção de curto prazo, todos eles requerem tempo e requerem a construção, né, de um processo. Nesse momento, talvez o mais factível seria claramente entender os objetivos políticos e militares das partes e verificar o que é possível fazer em termos de concessão, uma espécie de toma lá da cá, pelo menos visando uma estabilidade mínima da economia, um cessar-fogo para poupar vidas. Esse
provavelmente vai ser o caminho. Mas isso nada disso vai acontecer se não tiver interesse dessas lideranças. E cada uma delas só vai ter interesse se tiver pressão interna. Se não tiver pressão interna, se elas não acharem que vão perder alguma coisa com isso, elas não darão esses passos, Débora.